Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz: e quando o evangelho for anunciado a todos, então virá o fim. O evangelho ele foi anunciado. O próprio Jesus, quando ele pregado no madeiro, ele foi anunciado, onde todo aquele que recebe o pneuma, o fôlego de vida, ele tem a ciência do bem e do mal. O fim é teme, que é o princípio da sabedoria ao Senhor, e alcance o desviar do mal, para que os seus dias vão bens e longos nessa terra, e ainda se alcance a ressurreição do último dia. A palavra diz que um pecador, ainda que viva muitos anos, melhor para aqueles que seguem no temor, que é o princípio da sabedoria, através do novo nascimento, bebe um leite puro espiritual. Ele disse: vinde e bebei, tomai água, leite é de graça, aonde não deve satisfazer somente com alimento líquido, assim daqueles que estão a gatinhar, mas sim alcançar passos firmes com equilíbrio, segundo um espírito de poder e equilíbrio, de intrepidez, aonde não se há covardia, porque aqueles que seguem e não se alcançam um alimento sólido e o caminhar em passos firmes, seguem nas infantilidades e não se, por estar na inconstância, não se alcança o discernir, e o discernir é para adultos que alcançam o dom de justiça e que estão sempre através de uma estatura mediana, consolidando a casa através desse discernimento para os adultos, aonde a palavra diz que aqueles que estão em constância caem na mesma condenação daquele que já foi, lhe trouxe juízo, já foi vencido. Por isso que Jesus disse: filhinhos, maior o que está em vós do que aqueles que vos acusam, mas vós já tendes vencido. Os falsos profetas, o anticristo, quem é os anticristos, senão aqueles que se opõem à verdade do Senhor, a besta, o filho da perdição, os falsos profetas, vós já tendes os vencido. E o Senhor é aquele que dia após dia traz o galardão a todos, quer sejam boas, quer sejam más. Dele não se permite escarnecer, galardoa tanto a bons como a maus, aonde os bons são galardoados, embora estão sendo imitadores de Cristo e andando em benevolência, não por merecimento próprio, mas através daquele que é digno de toda honra e de toda glória, a forma de glorificar a Deus nos últimos tempos, aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Cristo, quando Deus nos atraiu até Ele, enviando o batismo com Espírito e com fogo, e nós perseveramos, e aquilo que Ele nos galardoa, sempre para que seu nome seja glorificado e para calar a ignorância dos insensatos. Assim como aqueles que são galardoados segundo por estar como malfeitores, a palavra diz que importância nenhuma tem, porque na verdade o Senhor forma a luz, as trevas e o ferramenteiro e faz absolutamente tudo. O próprio Senhor permitiu com que produzissem um testemunho reprovável diante dos homens, assim como diante dele, para que recebam as suas muitas iniquidades. Por isso que o Senhor nos ensina que melhor para aqueles que o temem e seguem na perseverança, aonde dele não se permite escarnecer. Tudo aquilo que estiver a produzir, a única forma de sair
pela culpa de se pagar a dívida daquilo que está com o Senhor, é através daquele que já pagou por nós. Não há expiação pela culpa se não for por Ele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Sem Ele nada do que tem havia sido feito. Aquele que veio e demonstrou que é possível, e através do seu Espírito nós demonstramos que é possível vencer o mundo pela condução do seu Espírito, num coração reto, numa adoração franca e sincera que flui num louvor adorável, num louvor agradável, diante do Senhor, aonde ele conhece a sinceridade do coração, não vê exteriormente, segundo o homem vê, sonda a intenção da mente e do coração, tudo opera e executa. Porém, aqueles que o negam, ele disse: eu já os neguei e vós já estão rumo à condenação. O Espírito, quando viesse, a palavra diz que convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não verão mais aqueles que aqui não se arrependerem, pois não ascenderão às regiões celestiais e tampouco têm o seu nome escrito no livro da vida, mas serão sepultados. Assim, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida e que perseveram, buscando sempre através daquele que é orientado pelo anjo do concerto, segundo aquele que é reto, aquele que é íntegro, que nos mantém na sinceridade, no temor que é o princípio, no amor verdadeiro que lança fora todo medo. Os anjos os levará por ter a marca, o selo da promessa, através do seu Espírito, aonde haverá júbilo para aqueles que não passam pela segunda morte, e aqueles que, na verdade, a sua alma está encarcerada e passará pela segunda morte, haverá choro e ranger de dentes, porque, na verdade, não alcançaram aquilo do qual lembrai-vos da parábola do rico e do Lázaro, onde a palavra diz que Lázaro estava usufruindo agora o melhor, enquanto o rico estava em tormenta com a língua ressequida e havia um abismo entre eles. Lázaro tampouco podia, como queria, passar para molhar a sua língua, aonde na verdade nós anunciamos para aqueles que são como que cão, há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto, porque depois que que se finda o pneuma, o fôlego de vida, já está apartado aqueles que não acataram, bem como reconheceram a Jesus Cristo. Porque a palavra diz: os mortos já não sabem de mais nada, deixa os seus mortos enterrarem os seus mortos, mas os vivos sabem que morrerão, e aqueles que ainda há tempo de se arrependerem dos seus maus caminhos, que se arrependam. E não deis ouvidos àqueles que conheceram plenamente a verdade e iriam sujar-se mais ainda enquanto há tempo, e procurar, assim como a sua finalidade é desencaminhar a muitos. Ficai atentos e vigilantes e buscai do alto, para que não sejais enganados e seduzidos pelos meros mortais. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.